Título do nosso trabalho é o uso de análise multivariada como apoio ao diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vai ser dividido em introdução, análise multivariada, dados e conclusões. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio comportamental de origem neurobiológica caracterizado por sintomas de desatenção ou impulsividade e hiperatividade. Frequentemente é identificado pela primeira vez na escola, mas não é necessariamente uma doença infantil. Pode estar presente no indivíduo até a vida adulta sem que seja percebido, por ser mais difícil ainda de se diagnosticar em vista de comorbidades. Esses transtornos podem se agravar e continuar na vida adulta, e com consequências graves para a vida profissional, para a vida social, para a própria sobrevivência do paciente. Nós vamos nos restringir à análise de um questionário que é aplicado ao paciente numa entrevista com um profissional, um médico, que é chamado ASRS, Adult Self-Report Scale. São 9 perguntas sobre desatenção e 9 perguntas sobre hiperatividade, que são convertidos numa escala numérica de 0 a 4. Nessa planilha você já vê a pontuação aplicada, a cada um dos sets de perguntas. Esses dados vão ser analisados usando análise multivariada, que é um ramo da estatística dedicado à análise de dados multivariados. Isto é, várias observações são obtidas de cada indivíduo. Há vários métodos com diferentes objetivos que são empregados em análise multivariada, canônica, discriminante, regressão logística. Nós vamos usar a análise de componentes principais para avaliar o conjunto das 9 perguntas sobre desatenção e as 9 sobre hiperatividade. Na análise de componentes principais, o objetivo é simplificar o estudo de variáveis interrelacionadas igualmente tratadas, ou seja, não há variáveis dependentes e independentes. A partir do critério da maximização da variância, são obtidas componentes não correlacionadas das variáveis originais. Então, por exemplo, nesse caso aí falando de 9 variáveis, nós obtivemos aí a componente 1, que é uma combinação agora dessas 9 variáveis. Então, um paciente que tenha respondido essa sequência de valores, a primeira componente C1 valerá menos 4,45. Não há nenhum problema com valores negativos ou positivos aí. Isso é numérico. Uma coisa importante do método é que já assim, as primeiras componentes já são responsáveis pela explicação da maior parte da variação. E a gente vai usar tanto para analisar as variáveis como os indivíduos. As variáveis vão ser representadas como vetores e os indivíduos como pontos. Já a dependência entre as variáveis será explicitada pelo ângulo entre os vetores. Ângulo agudo, dependência direta. Ângulo reto, ausência de dependência. Ângulo obtuso, dependência inversa.
Vamos observar agora, nesse gráfico que é chamado de biplot, as duas componentes principais estão representando aí as variáveis e as observações. As variáveis estão representadas pelos vetores em vermelho e as observações pelos pontos. Vamos focalizar as variáveis. Como a gente pode ver, todos os ângulos entre os vetores são ângulos agudos. Em termos de tamanho, são aproximadamente do mesmo tamanho. Então, podemos dizer que as variáveis são dependentes entre si e que não há nenhuma variável assim preponderante em relação às demais. Vamos ver agora outra situação nesse gráfico. Repararam que V3 e V6 são quase coincidentes? O que será isso? Se a gente for olhar as questões 3 e 6 do questionário, a gente vai ver que o início delas é muito parecido, embora a consequência não. Essa talvez seja uma explicação. Os dados são de uma clínica que trata pacientes de TDAH. Então, as perguntas já foram valoradas segundo a escala mencionada anteriormente e vão ser feitas análises de componentes principais considerando só as questões de déficit de atenção, depois somente as questões com hiperatividade e, finalmente, ambos os conjuntos de questões. Para visualizar, a gente usa um gráfico chamado biplot, que vocês estão vendo aí no caso de desatenção. Nesse gráfico, como já mencionamos, os vetores representam as variáveis e os pontos, os indivíduos. Como vocês podem ver, todos os vetores têm um ângulo agudo. Significa que a variação dessas variáveis, é no mesmo sentido. Quando você olha o biplot com as 18 variáveis, né, as 9 de hiperatividade, as 9 de desatenção, há um fato novo que ajuda a nossa interpretação. E se refere não mais aos vetores, mas aos pontos. Se vocês notarem, nesse gráfico, os pontos estão mais próximos. Nos gráficos anteriores, os pontos estavam mais dispersos. Isso é um sinal de que quando você está usando as 18 variáveis, você está conseguindo explicar melhor o comportamento desses indivíduos. Essa análise, né, da distribuição dos pontos no biplot pode ajudar também a formar grupos, a entender a formação de grupos. A partir de uma análise desses resultados, 3 conclusões podem ser formuladas a propósito do instrumento utilizado para esse diagnóstico, ou esse apoio ao diagnóstico, né, melhor falando, do TDAH. O primeiro é de que todas as questões elas têm uma dependência direta entre si. Ou seja, não há uma questão em que uma valoração maior vai implicar numa valoração menor da outra, né? Não há uma dependência inversa, a dependência é direta. A segunda é de que a intensidade dos vetores é semelhante, então significa que a importância dessas questões ela é equivalente, ou seja, não há
uma ou um grupo de questões que vai ter uma importância maior do que as demais no diagnóstico, ou seja, as questões estão bem balanceadas. E a terceira é de que quando você agrega as 18 questões, você melhora digamos, a nitidez, né, do seu instrumento. O seu instrumento te dá uma resposta mais nítida. A análise de componentes principais, ela não é não está incluída como um método de inferência. É um método de análise exploratória multivariada. Para você poder fazer testes estatísticos, aí você tem que fazer outras suposições, eventualmente trabalhar com outras ferramentas, né, de análise multivariada. Mas a análise de componentes principais ela é uma ferramenta muito fácil de você utilizar e que te dá um insight assim, na análise exploratória muito grande, porque você consegue examinar a variação, né, de vários atributos ao mesmo tempo. Muito obrigado. Esse vídeo está no canal Observatório da Universidade no YouTube. Então, aqueles que quiserem assisti-lo novamente, tem essa possibilidade. E agora vamos ouvir aí comentários, perguntas, questões que a plateia possa trazer a essa apresentação.